O cenário econômico global de 2026 apresenta um paradoxo intrigante. Enquanto indicadores macroeconômicos apontam para um crescimento, ainda que moderado, o mercado de trabalho em diversas regiões do planeta exibe sinais inequívocos de desaceleração. Esta dicotomia levanta questões fundamentais sobre a natureza do desenvolvimento econômico contemporâneo e seus impactos diretos sobre a força de trabalho. A análise aprofundada deste fenômeno revela uma complexa teia de fatores interconectados, que vão desde avanços tecnológicos disruptivos até reconfigurações geopolíticas e mudanças demográficas estruturais. A compreensão desses elementos é crucial para decifrar por que, em um ambiente de aparente expansão econômica, a segurança e a qualidade do emprego parecem estar em declínio para uma parcela significativa da população global. A desaceleração do mercado de trabalho não se manifesta apenas em taxas de desemprego crescentes, mas também em formas mais sutis e insidiosas, como a estagnação salarial, o aumento do subemprego, a precarização das condições de trabalho e a crescente dificuldade de transição de carreira para trabalhadores deslocados. Este fenômeno não é uniforme. Ele afeta diferentes setores, regiões e grupos demográficos de maneiras distintas, exacerbando desigualdades existentes e criando novas vulnerabilidades. A investigação sobre este tema exige uma abordagem multifacetada, que examine as causas subjacentes, as consequências socioeconômicas e as perspectivas futuras, baseando-se exclusivamente em dados estatísticos, análises econômicas, fatos concretos, números, percentuais, tendências de mercado e informações verificáveis. A introdução a esta análise deve, portanto, estabelecer o contexto de um crescimento econômico global, projetado entre 2,6% e 3,1% para 2026, um patamar que, embora positivo, permanece abaixo das médias históricas pré-pandemia de 3,2%. Simultaneamente, relatórios de organizações internacionais e agências de estatística nacionais indicam uma taxa de crescimento do emprego em países de renda média alta de apenas 0,5%, um número alarmantemente baixo que sugere uma desconexão entre a produção de riqueza e a geração de oportunidades de trabalho de qualidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de desemprego após um período de baixa histórica projeta-se para subir para 4,5% em 2026, um indicativo de um mercado de trabalho que começa a esfriar. No Brasil, embora a taxa de desemprego tenha apresentado quedas pontuais, a qualidade das vagas e a remuneração real continuam sendo pontos de preocupação, com a inflação persistente erodindo o poder de compra dos salários. Este cenário complexo e multifacetado é o ponto de partida para uma investigação rigorosa sobre as forças que moldam o futuro do trabalho. As causas da desaceleração do mercado de trabalho são diversas e interligadas, formando um mosaico de desafios estruturais e conjunturais. Uma das forças mais proeminentes é a automação e a inteligência artificial, IA. A rápida evolução e implementação de tecnologias de automação e IA em diversos setores da economia global estão redefinindo as necessidades de mão de obra. Tarefas repetitivas e rotineiras, tanto físicas quanto cognitivas, estão sendo progressivamente substituídas por algoritmos e robôs. Setores como manufatura, logística, atendimento ao cliente e até mesmo áreas administrativas e financeiras estão experimentando uma reestruturação significativa. Relatórios de consultorias globais indicam que até 2030, milhões de empregos poderão ser automatizados, exigindo uma requalificação massiva da força de trabalho. Embora a IA também crie novas categorias de empregos, a taxa de criação pode não compensar a taxa de destruição no curto e médio prazo, e as novas vagas frequentemente exigem conjuntos de habilidades altamente especializados que a força de trabalho atual pode não possuir. O investimento global em IA, projetado em cerca de 500 bilhões de dólares para 2026, é um testemunho da escala dessa transformação, mas também um alerta para a disrupção iminente. Outra causa fundamental é a desaceleração do crescimento econômico global em si.
Embora haja crescimento, a taxa é insuficiente para absorver plenamente a força de trabalho que entra no mercado e para gerar empregos de alta qualidade em volume suficiente. A fragilidade da recuperação pós-pandemia, as tensões geopolíticas e as incertezas macroeconômicas contribuem para um ambiente de investimento cauteloso por parte das empresas. Quando as empresas hesitam em expandir suas operações ou em fazer grandes investimentos de capital, a demanda por mão de obra tende a diminuir. A projeção de crescimento do comércio global em 35 bilhões euros em 2025, embora um recorde, é seguida por uma desaceleração esperada em 2026, o que pode impactar negativamente setores dependentes do comércio internacional e, consequentemente, o emprego. As tensões geopolíticas e a reconfiguração das cadeias de valor também desempenham um papel crucial. A fragmentação econômica global, com o aumento do protecionismo e a formação de blocos econômicos, leva as empresas a repensar suas estratégias de produção e fornecimento. A busca por maior resiliência e segurança nas cadeias de suprimentos, muitas vezes através da relocalização da produção, reshoring ou friendshoring, pode gerar alguns empregos em certas regiões, mas também pode resultar em perdas de empregos em outras, especialmente em economias emergentes, que dependiam da produção para a exportação. A incerteza política e as barreiras comerciais crescentes desincentivam o investimento transfronteiriço, que é um motor importante para a criação de empregos. As mudanças demográficas representam um desafio estrutural de longo prazo. Em muitas economias avançadas, o envelhecimento da população e a diminuição das taxas de natalidade resultam em uma força de trabalho encolhendo e envelhecendo. Isso pode levar à escassez de mão de obra em setores específicos, mas também a pressões sobre os sistemas de previdência e saúde que, indiretamente, afetam a capacidade do Estado de investir em políticas de emprego. Em contraste, em algumas economias emergentes, a abundância de jovens entrando no mercado de trabalho pode superar a capacidade da economia de gerar empregos suficientes, resultando em altas taxas de desemprego juvenil e subemprego. A política monetária e fiscal também exerce influência significativa. Períodos de alta inflação, como os observados em 2025 e projetados para 2026, com a inflação brasileira esperada em 4,05%, levam os bancos centrais a adotar políticas monetárias mais restritivas, com o aumento das taxas de juros. Juros mais altos encarecem o crédito para empresas e consumidores, desestimulando investimentos e consumo, o que, por sua vez, pode frear a criação de empregos. A taxa Selic no Brasil, por exemplo, projetada para 12,25% até o final de 2026, reflete essa postura de combate à inflação, mas com o custo potencial de um mercado de trabalho mais lento. Por fim, a estagnação da produtividade em alguns setores e a falta de investimento em capital humano contribuem para o problema. Embora a produtividade geral possa ser impulsionada pela tecnologia, a capacidade de uma economia de gerar empregos de alta qualidade está intrinsecamente ligada à sua capacidade de inovar e de investir na educação e formação de sua força de trabalho. A ausência de políticas eficazes de requalificação e aperfeiçoamento profissional deixa muitos trabalhadores vulneráveis à obsolescência de suas habilidades em um mercado em rápida evolução. As consequências da desaceleração do mercado de trabalho são amplas e profundas, afetando não apenas os indivíduos diretamente impactados, mas também a estrutura socioeconômica de países inteiros. Uma das consequências mais diretas é o aumento do desemprego e do subemprego. Embora as taxas de desemprego possam não disparar para níveis de crise em todas as regiões, a tendência de aumento, como a projetada para os IPC Area, 4,5% em 2026, indica que mais pessoas estarão sem trabalho. O subemprego, onde indivíduos trabalham em tempo parcial ou em funções que não utilizam plenamente suas qualificações, também tende a crescer, mascarando a verdadeira extensão da ociosidade da força de trabalho. Este cenário leva a uma perda de renda agregada, reduzindo o poder de compra dos consumidores e, consequentemente, o consumo,
que é um motor vital do crescimento econômico. A estagnação salarial e a erosão do poder de compra são outras consequências críticas. Mesmo para aqueles que mantêm seus empregos, a pressão sobre os salários é intensa. Dados de 2025 e projeções para 2026 indicam que, em muitas economias, o crescimento salarial real, ajustado pela inflação, tem sido mínimo ou negativo. No Brasil, por exemplo, a inflação esperada de 4,05% em 2026, combinada com um crescimento salarial que muitas vezes não acompanha esse ritmo, significa que o poder de compra dos trabalhadores diminui. Isso se traduz em menor acesso a bens e serviços, maior dificuldade em poupar e investir, e um aumento da dependência de crédito, o que pode levar a ciclos de endividamento. A produtividade do trabalho pode estar subindo em alguns setores devido à tecnologia, mas os ganhos não estão sendo distribuídos equitativamente na forma de salários mais altos para a maioria dos trabalhadores. O aumento da desigualdade de renda e social é uma consequência inevitável. A desaceleração do mercado de trabalho afeta desproporcionalmente os trabalhadores menos qualificados, os jovens e as minorias, que são frequentemente os primeiros a serem demitidos e os últimos a serem recontratados. A automação e a IA tendem a beneficiar trabalhadores altamente qualificados em tecnologia e gestão, enquanto deslocam trabalhadores de nível médio e baixo. Isso cria uma polarização no mercado de trabalho, onde um pequeno grupo de profissionais de elite prospera, enquanto a maioria enfrenta estagnação ou declínio. Relatórios de instituições financeiras globais apontam para um aumento do coeficiente de Gini em diversas nações, indicando uma concentração de renda nas camadas mais altas da sociedade. A precarização das condições de trabalho é outra faceta da desaceleração. Em um mercado de trabalho com excesso de oferta de mão de obra e escassez de vagas de qualidade, os empregadores podem impor condições de trabalho menos favoráveis. Isso inclui o aumento de contratos temporários, trabalho por projeto, gig economy, sem benefícios sociais, jornadas de trabalho mais longas sem remuneração adicional e menor segurança no emprego. A ausência de sindicatos fortes em muitos setores e a flexibilização das leis trabalhistas em algumas jurisdições exacerbam essa tendência, resultando em uma diminuição da proteção social para os trabalhadores. As consequências sociais e psicológicas são igualmente significativas. O desemprego prolongado e a insegurança no emprego podem levar a problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade e depressão. A perda de identidade profissional, a diminuição da autoestima e o isolamento social são efeitos documentados da inatividade ou da insatisfação no trabalho. Em um nível macro, a frustração e o descontentamento social podem aumentar, potencialmente levando à instabilidade política e social, como observado em períodos históricos de alta desigualdade e desemprego. Finalmente, a desaceleração do mercado de trabalho pode ter um impacto negativo na inovação e no crescimento de longo prazo. A falta de oportunidades de emprego de qualidade pode desmotivar o investimento em educação e formação, levando a uma diminuição do capital humano da nação. A fuga de cérebros, onde profissionais qualificados migram para países com melhores perspectivas de emprego, pode esgotar o talento local e prejudicar a capacidade de uma economia de inovar e competir globalmente. A redução do consumo e do investimento também pode criar um ciclo vicioso de baixo crescimento e estagnação do emprego. A análise dos dados globais e brasileiros para 2025-2026 corrobora a tese de um mercado de trabalho em desaceleração, mesmo em um contexto de crescimento econômico. Globalmente, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial projetam um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, mundial na faixa de 2,6% a 3,1% para 2026. No entanto, relatórios da Organização Internacional do Trabalho, OIT, indicam que a taxa de crescimento do emprego global não acompanhará esse ritmo, com uma projeção de aumento de apenas 0,5% na criação de empregos formais em economias avançadas e de renda média alta.
Este descompasso é um indicador-chave da recuperação sem empregos, ou de uma recuperação que gera empregos de baixa qualidade. Nos Estados Unidos, a economia tem demonstrado resiliência, com um consumo sólido e investimentos significativos em tecnologia, especialmente em IA. Contudo, a taxa de desemprego, que atingiu mínimas históricas em 2024, projeta-se para subir para 4,5% em 2026. Este aumento, embora não seja um salto drástico, sinaliza um arrefecimento do mercado de trabalho, com empresas adotando uma postura mais cautelosa nas contratações. Setores como tecnologia, que passaram por um boom de contratações, já experimentam ondas de demissões em massa, com milhares de trabalhadores sendo dispensados em 2025 e projeções de continuidade em 2026, à medida que as empresas buscam otimizar custos e integrar soluções de IA. A estagnação salarial também é uma preocupação, com o crescimento dos salários médios nos RLA ficando consistentemente abaixo da taxa de inflação em 2025, resultando em uma diminuição do poder de compra real para a maioria dos trabalhadores. Na Europa, a situação é mais matizada, com algumas economias, como a Alemanha, enfrentando desafios demográficos e uma desaceleração industrial, enquanto outras, como a Espanha, mostram sinais de recuperação. A taxa de desemprego na zona do euro, que se manteve relativamente estável em torno de 6,5% em 2025, projeta-se para um leve aumento em 2026, impulsionada por uma demanda externa mais fraca e pela persistência de gargalos na cadeia de suprimentos. A inflação, embora em declínio em relação aos picos de 2023, ainda permanece acima das metas de 2% do Banco Central Europeu em alguns países, contribuindo para a erosão do poder de compra. Na Ásia, a China, um motor do crescimento global, enfrenta seus próprios desafios no mercado de trabalho. A desaceleração do setor imobiliário, as tensões comerciais com os Estados e a transição de uma economia baseada na manufatura para uma impulsionada pela tecnologia e serviços têm gerado pressões. Embora o governo chinês reporte taxas de desemprego urbanas controladas, há preocupações sobre o desemprego juvenil e o subemprego em áreas rurais e em setores tradicionais. A Índia, por outro lado, com sua vasta população jovem, enfrenta o desafio de gerar milhões de empregos anualmente para absorver sua força de trabalho crescente, com taxas de desemprego juvenil que superam 20% em algumas regiões. No Brasil, o cenário do mercado de trabalho em 2025-2026 é caracterizado por uma recuperação gradual, mas com desafios persistentes. A taxa de desemprego, que atingiu picos durante a pandemia, tem mostrado uma tendência de queda, situando-se em torno de 7,5% a 8,5% em 2025, com projeções de estabilização ou leve queda para 2026. No entanto, essa melhora quantitativa não se traduz necessariamente em uma melhora qualitativa. A informalidade continua sendo um problema estrutural, com uma parcela significativa da força de trabalho atuando sem carteira assinada, sem acesso a benefícios sociais e com remuneração instável. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicam que a taxa de informalidade permaneceu acima de 39% em 2025, um patamar elevado que reflete a fragilidade do mercado de trabalho. A estagnação salarial é uma preocupação central no Brasil. A inflação, projetada em 4,05% para 2026, continua a corroer o poder de compra dos salários. Embora haja reajustes salariais anuais, muitos deles não acompanham integralmente a inflação, resultando em perdas reais para os trabalhadores. O salário mínimo, embora reajustado, ainda luta para garantir um poder de compra adequado frente aos custos crescentes de bens essenciais. A produtividade do trabalho no Brasil tem crescido a taxas modestas, o que limita a capacidade das empresas de oferecer salários mais altos sem comprometer sua competitividade. Setores específicos no Brasil também enfrentam desafios. A indústria, embora se beneficiando de alguns investimentos, continua a sofrer com a concorrência internacional e a automação, resultando em um crescimento limitado de empregos.
O setor de serviços, que é o maior empregador, tem gerado muitas vagas de baixa qualificação e remuneração, contribuindo para o subemprego. A agricultura, embora fundamental, tem visto uma mecanização crescente, reduzindo a necessidade de mão de obra manual. A transição para uma economia mais digital e baseada em tecnologia no Brasil é lenta, e a lacuna de habilidades entre o que o mercado exige e o que a força de trabalho oferece é significativa, com milhões de vagas em tecnologia permanecendo abertas por falta de profissionais qualificados. As perspectivas futuras para o mercado de trabalho em desaceleração são complexas e dependem de uma série de fatores, incluindo a velocidade da inovação tecnológica, as respostas políticas dos governos e a capacidade de adaptação da força de trabalho. Uma das tendências mais marcantes é a continuidade da automação e da IA, que seguirá remodelando o panorama do emprego. A expectativa é que a IA não apenas automatize tarefas, mas também crie novas formas de trabalho e novas indústrias. No entanto, a transição será desafiadora, exigindo investimentos maciços em requalificação e educação ao longo da vida. Relatórios do Fórum Econômico Mundial sugerem que até 2030, mais de 1 bilhão de pessoas precisarão ser requalificadas globalmente. A capacidade dos sistemas educacionais e de formação profissional de se adaptarem a essas novas demandas será crucial. A polarização do mercado de trabalho é uma tendência que deve se aprofundar. Haverá uma crescente demanda por trabalhadores altamente qualificados em áreas como ciência de dados, engenharia de IA, cibersegurança e biotecnologia, que comandarão salários elevados. Ao mesmo tempo, haverá uma demanda persistente por trabalhadores em serviços de baixa qualificação e remuneração, como cuidadores, entregadores e trabalhadores de limpeza, que são difíceis de automatizar. O meio do mercado de trabalho, composto por funções administrativas, de escritório e de manufatura de nível médio, será o mais vulnerável à automação. Isso pode exacerbar as desigualdades de renda e criar tensões sociais se não houver políticas de mitigação eficazes. A economia gig economy e o trabalho flexível devem continuar a crescer. Impulsionado pela tecnologia e pela busca por flexibilidade por parte de trabalhadores e empresas, o trabalho autônomo e por projeto se tornará ainda mais prevalente. Embora ofereça autonomia para alguns, para muitos, representa a precarização do trabalho, com a ausência de benefícios sociais, segurança no emprego e proteção trabalhista. A regulamentação da economia gig será um desafio contínuo para os governos, buscando equilibrar a inovação e a flexibilidade com a proteção dos direitos dos trabalhadores. A importância das habilidades socioemocionais, soft skills, aumentará significativamente. À medida que as máquinas assumem tarefas cognitivas e repetitivas, as habilidades humanas que são difíceis de automatizar, como criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, inteligência emocional, colaboração e comunicação, se tornarão ainda mais valiosas. As empresas buscarão profissionais que possam complementar a IA em vez de competir com ela. Os sistemas educacionais precisarão se adaptar para cultivar essas habilidades desde cedo. As políticas públicas desempenharão um papel fundamental na mitigação dos impactos negativos da desaceleração do mercado de trabalho. Isso inclui investimentos em educação e requalificação profissional, com foco em habilidades digitais e socioemocionais. Programas de seguro-desemprego robustos e redes de segurança social serão essenciais para apoiar trabalhadores deslocados. A discussão sobre a Renda Básica Universal, RBU, pode ganhar mais força como uma forma de garantir um piso de subsistência em um futuro onde o trabalho formal em tempo integral pode ser menos abundante. Políticas de incentivo à inovação e ao empreendedorismo também serão cruciais para criar novas empresas e, consequentemente, novos empregos. A fragmentação econômica e o protecionismo continuarão a influenciar as tendências de emprego. A busca por cadeias de suprimentos mais curtas e seguras pode levar a um aumento da produção local em algumas regiões,
mas também pode resultar em custos mais altos para os consumidores e em menos eficiência econômica global. A competição por talentos e por indústrias estratégicas, como a de semicondutores e energia verde, intensificará-se, com governos oferecendo incentivos para atrair investimentos e empregos de alta tecnologia. Em resumo, o futuro do mercado de trabalho será caracterizado por uma transformação contínua e acelerada. A desaceleração atual é um prenúncio de mudanças mais profundas. A capacidade de uma sociedade de se adaptar a essas mudanças, investindo em seu capital humano, promovendo a inovação e implementando políticas sociais e econômicas eficazes, determinará se a era da automação e da IA resultará em prosperidade compartilhada ou em uma exacerbação das desigualdades e da instabilidade social. Em conclusão, a análise do mercado de trabalho em desaceleração em 2026 revela um cenário complexo e desafiador, onde o crescimento econômico global, embora presente, não se traduz em uma melhoria proporcional na qualidade e quantidade de empregos. Os dados estatísticos e as projeções econômicas indicam uma tendência preocupante de estagnação salarial, aumento do subemprego e precarização das condições de trabalho em diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. As causas subjacentes a essa desaceleração são multifacetadas, abrangendo a automação e a inteligência artificial, que redefinem as necessidades de mão de obra, a desaceleração do crescimento econômico global, que limita a criação de novas vagas, as tensões geopolíticas e a reconfiguração das cadeias de valor, que geram incerteza e impactam o investimento, as mudanças demográficas, que alteram a composição da força de trabalho, e as políticas monetárias e fiscais, que, ao combater a inflação, podem frear a expansão do emprego. A falta de investimento adequado em capital humano e a estagnação da produtividade em alguns setores também contribuem para o problema. As consequências dessa desaceleração são vastas e impactam diretamente a vida de milhões de pessoas. O aumento do desemprego e do subemprego leva à perda de renda e à diminuição do poder de compra. A estagnação salarial agravada pela inflação corrói o poder aquisitivo dos trabalhadores, resultando em menor acesso a bens e serviços e maior endividamento. A desigualdade de renda e social tende a se aprofundar com a polarização do mercado de trabalho, beneficiando uma elite altamente qualificada e marginalizando trabalhadores de baixa e média qualificação. A precarização das condições de trabalho, com o aumento de contratos temporários e a ausência de benefícios, mina a segurança e a proteção social. Em um nível mais amplo, a desaceleração do mercado de trabalho pode gerar instabilidade social, desmotivar o investimento em educação e, em última instância, prejudicar o crescimento econômico de longo prazo. Os dados globais e brasileiros para 2025-2026 confirmam essas tendências. Nos ICIWA, a taxa de desemprego projeta-se para um aumento e a estagnação salarial real é uma realidade. Na Europa, a fragilidade econômica e as pressões inflacionárias limitam a criação de empregos de qualidade. Na Ásia, desafios como o desemprego juvenil na Índia e a reestruturação econômica na China persistem. No Brasil, embora a taxa de desemprego tenha diminuído, a informalidade e a estagnação do poder de compra dos salários continuam sendo problemas estruturais, com a inflação persistente e a lenta adaptação às novas demandas tecnológicas. As perspectivas futuras indicam que a automação e a IA continuarão a ser forças disruptivas, exigindo uma requalificação massiva da força de trabalho e a valorização de habilidades socioemocionais. A economia gig e o trabalho flexível devem se expandir, levantando questões sobre a proteção dos trabalhadores. As políticas públicas terão um papel crucial na mitigação dos impactos negativos, através de investimentos em educação, requalificação, redes de segurança social e incentivos à inovação. A fragmentação econômica e o protecionismo continuarão a moldar as tendências de emprego globalmente. Em suma, o mercado de trabalho global está em um ponto de inflexão. A era da automação e da IA, combinada com desafios macroeconômicos e geopolíticos,
está redefinindo o conceito de trabalho e emprego. A capacidade das sociedades de se adaptarem a essa nova realidade, implementando políticas proativas e investindo no desenvolvimento humano, será determinante para garantir que o progresso tecnológico e o crescimento econômico resultem em prosperidade compartilhada e em um futuro do trabalho mais equitativo e sustentável para todos. A inação ou a resposta inadequada a esses desafios pode levar a um aprofundamento das desigualdades e a uma maior instabilidade social e econômica em escala global. A investigação contínua e a análise rigorosa desses fenômenos são essenciais para informar as decisões que moldarão o futuro do trabalho nas próximas décadas.